Bem, as obras da BR-319, que liga o Amazonas ao restante do país, ainda dependem de licenças ambientais para serem concluídas. Metade da estrada ainda não foi pavimentada e isso só deve acontecer mesmo depois de um estudo de impacto ambiental sobre a fauna e a flora da região. É sobre esse assunto, é sobre esse impasse que a gente conversa agora com o engenheiro Afonso Lins, que é superintendente do DENIT Amazonas Roraima. Olá, bom dia. Bom dia. Primeiro, explica para a gente por que essa obra, por que essa estrada ela é tão importante aqui para o desenvolvimento dessa região? Porque nos liga ao restante do país, né? Hoje, o amazonense não tem direito de sair com seu carro e ir ao restante do país, né? Eu sempre digo que o Amazonas é meio que uma ilha. A gente só pode sair através de barco ou de avião. Pois é, a estrada começou, terminou, mas o meio parou. Interessante. Por quê? Por que saiu licença para esse início e para o final e existe esse impasse ali no meio dela? Pois é, até eu gostaria de saber disso, mas essas exigências são com relação ao centro, ao meio da rodovia, aproximadamente 400 quilômetros que estão faltando ser licenciados. Nós já temos os 200 finais e os 200 iniciais concluídos da rodovia, inclusive estamos terminando também já no ano que vem, final do ano que vem, a ponte que liga o Amazonas à Rondônia, que vai facilitar o trânsito para o Maitá e Apuí. Então vai ser muito fácil se ligar através da 319 para o restante do país, o Maitá e o Apuí. Nós gostaríamos que Manaus fosse da mesma forma. Para isso precisamos da licença ambiental. Pois é, qual é o principal impasse? Ou seja, a gente falou aqui inicialmente que são necessários estudos, né, da fauna e da flora dessa região. Mas qual o impasse principal? Olha, foi feito esse levantamento, só que não foi aceito pelo IBAMA e pediram para que refizesse o levantamento de fauna e flora. Por quê? Porque os animais do verão são um e os animais do inverno são outro. Então, é preciso se fazer o levantamento de fauna e flora no verão e no inverno. Como a burocracia é grande em Brasília, nós já conseguimos, junto ao DENIT de Brasília, para que fosse delegado ao Amazonas, para que nós possamos fazer a licitação e, consequentemente, esse levantamento aqui mesmo no estado do Amazonas. Superintendente, a gente vê que existe uma briga, a gente pode dizer assim, entre o Ministério do Turismo e o Ministério do Meio Ambiente. Seria mais ou menos isso ou não? O turismo querendo expandir, meio ambiente sem querer deixar? É uma coisa política? É geral, né? Em todos os ministérios, na verdade, que não só o Ministério dos Transportes, mas o Ministério das Comunicações, todos eles que querem, na verdade, investir em infraestrutura, na verdade, do país. Tem turismo, transportes, existem vários aí. O desenvolvimento do país, na verdade, todo ele passa pelo meio ambiente, né? E como o Brasil hoje ele é muito visado, principalmente a região amazônica, é muito visado internacionalmente, qualquer coisa que você faça no Amazonas, você tem uma dificuldade grandiosa para licenciamento. A gente tem agora a aprovação, né, pelo menos pelo Senado, agora teve a mudança inicial do projeto, do novo Código Florestal, mas na Amazônia ela só pode desmatar até 20%, ou seja, tem que preservar 80%. Isso também funciona como um entrave, uma pedra no meio do caminho desse desenvolvimento. A gente se preocupa muito com o futuro da região, né? Qual a compensação de tudo isso que nós temos? Nenhuma. Você vai comparar, por exemplo, a 319 com o 63, que liga ali Mato Grosso a Santarém. É uma obra que nunca existiu, diferente da 319, foi licenciada. E a 319, que está aqui no Amazonas, não foi licenciada. A gente está vendo imagens aí. Essa é a 319, essas imagens que a gente acabou de ver. Ou seja, a situação ela não é muito boa, não. A gente está vendo aí que ainda é tudo no barro, choveu, o carro atola. Exatamente. Agora, inclusive, começou o inverno na rodovia, agora não se passa na rodovia. E pior, está se caindo também as pontes. A ligação por quê? Porque todas as pontes da 319, nesse trecho do meio que nós estamos proibidos de fazer obras, estão caindo. Inclusive teve um caso de um casal inglês que foi tentar passar com um trailer de 15 toneladas e caiu. Aí caiu, a sorte que eles estavam com o Global Star, né? E eles ligaram para a embaixada na Inglaterra, a Inglaterra entrou em contato com o Brasil e foram resgatados através do helicóptero da Marinha do Brasil. As imagens mostram, isso é um rally, na verdade, um rally de aventura. É complicado passar por aí, né? É pior, quando cai a ponte, como aconteceu agora, as pontes caíram, 3 pontes, o que acontece? Nós temos um cabeamento de fibra ótica que é utilizado pela Embratel, que liga o Brasil a Manaus. E se eu cortar isso, se cortar isso, a gente fica sem comunicação do próprio distrito industrial. Então eu preciso fazer manutenção. Como é que eu faço? Eu tive que decretar emergência
para se fazer essas pontes, né? Com a autorização do DENIT de Brasília, decretei a emergência para que fossem executadas as pontes. Mas eu gostaria de fazer uma coisa definitiva, uma ponte, por exemplo, de concreto. Não posso fazer porque também precisa de licenciamento ambiental. A gente tem recursos hoje, recursos federais para isso? Sim, a 319 faz parte do PAC. Ela está inserida no PAC, então... Que é o Programa de Desenvolvimento, Aceleração do Crescimento. Então, problema de falta de recursos para 309 não existe. O que existe hoje é a burocracia realmente, que a gente está tentando vencer, e para vencer, a gente está tentando trazer para cá mesmo, para que a gente possa, por aqui, resolver o problema da 319. E o senhor esteve cobrando isso em Brasília na semana passada, não é isso? Estive em Brasília com o general, a vantagem é que o general Frasch, que é o diretor-geral do DENIT, é da região, é de Roraima, e conhece a 319 porque trabalhou pelo Exército na 319. Então, está preocupado também com a 319, me chamou e pediu para que nós acelerássemos as coisas. Estamos acelerando ao máximo, inclusive com relação ao setor de meio ambiente que a gente está estruturando no DENIT aqui do Amazonas para cuidar desses problemas. Existe uma previsão para essa ligação para 2009? Será que para 2012, perdão, será que 2012 vai ser um ano, então, de transição, ou seja, vai ser um divisor de águas? Eu entendo que nós consigamos o licenciamento o ano que vem, né, porque precisa do verão e do inverno, e em 2013 nós possamos iniciar a obra. Só que a obra, ela leva 2 verões para que eu possa concluir. Então, hoje, eu diria que só ficaria pronta a obra para final de 2014. Mas o DENIT está autorizado a contratar empresas para poder fazer Já tudo isso? foi autorizado por Brasília para que eu possa fazer isso tudo aqui pelo Amazonas, pela Superintendência Amazonas Roraima. O senhor falou no Coronel Frasch, General Frasch, perdão, ele esteve na Paraíba também coordenando algumas obras do PAC por lá, né? Verdade. E aí eu queria rapidinho, porque nosso tempo já está estourado, que o senhor falasse só sobre a questão da Transamazônica, da BR-230, que ela já avançou bastante. Bastante, olha, só para você ter uma ideia, hoje eu consigo fazer de Humaitá a Apuí, que antes eu fazia em 12 horas, eu faço hoje em 5 horas. Apesar de ser chão batido, mas ele está todo cascalhado, nós aumentamos o grade da rodovia em até 2 metros em alguns trechos. Agora continuamos ainda com o problema dos índios. Os índios continuam pedindo pedágio na 230, né? E você passa pelos locais instalados dos índios, você vê Hilux, vê carros do ano, todos comprados com esse pedágio. E começa a se modificar a cultura indígena naquela região. Okay. Né? A gente tem feito denúncias, mas infelizmente ninguém toma providência com relação aos indígenas. Ok, muito obrigado pela participação e esclarecimento. Nada, eu que agradeço o espaço para falar sobre as rodovias do Amazonas e Roraima.